Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de vocês. No estudo da noite de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nas instruções dos Espíritos, o item a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Há alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que os outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhes desperta no íntimo. Revoltam-se à ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram, quiçá os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou
constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe. Não se tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Nada com efeito naquela existência há podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes darei auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vo-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar e para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas muitas dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é difícil, quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilitará o desempenho, dando a conhecer as causas das imperfeições
da alma humana. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta a vontade. Com efeito, quantos há que, em vez de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? A esses ficam reservados o pranto e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Vem um dia em que o culpado, cansado de sofrer, com o orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus o ensejo que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos deferir o prêmio da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrardes no mundo dos espíritos, serei aí aclamados como o soldado que sai triunfante da refrega. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Oh, que pungente angústia essa! Mas em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante depende a abreviar o sofrimento de todas as provas. As mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria e as privações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungido da ingratidão dos seus. Que pungente angústia essa! Mas, em tais circunstâncias, que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral do que o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível, seja da vontade de Deus, que a sua criatura sofra indefinidamente. Que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia que de cada um dos seus esforços é que depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência,
que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Formam-se famílias, os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, buscam para agrupar-se como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem do seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Que belíssimo texto, meus amigos, que a gente possa refletir intimamente em cima desse texto, que a gente possa voltar o nosso olhar para a nossa família, para nossos filhos, nossos parentes, aqueles que nos foram confiados, aqueles que estão ligados a nós por laços eternos. Muita paz, meus amigos, e que assim seja e assim será.